Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, nós estamos agora fazendo uma minissérie e este episódio é o último episódio da primeira parte dessa minissérie sobre as obras de misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Bom, a gente dividiu essa minissérie em duas partes. A primeira parte são as obras espirituais e a segunda parte, que vamos começar no próximo episódio, são as obras corporais. Bom, a gente tem usado mais ou menos como base o artigo Obras de Misericórdia Espirituais do Padre Reginaldo Manzotti, para poder ajudar a gente a refletir sobre as obras de misericórdia. E o que o padre diz sobre rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos? Na oração sacerdotal, Jesus rogou a Deus pelos seus, todos os que em todos os tempos viriam a ser seus discípulos, isto é, todos nós. Isso a gente pode conferir em João, capítulo 17. E aí, continuando, em várias outras passagens do Evangelho, Jesus ele se retirava para rezar. Entre elas, a gente pode encontrar em Mateus 14, 23, Mateus 26, 36, Marcos 6, 46, Lucas 3, 21, Lucas 5, 16. E na carta aos Efésios, São Paulo recomenda que se intensifiquem as súplicas e pede por ele orações. Isso a gente encontra em Efésios 6, do versículo 18 ao 19. Podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz. A oração egoísta indica um espírito egoísta. Orações que mais parecem lista de compra ou de presente. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero e aquilo. Aí continua o padre. O ser humano é sempre mais preocupado com suas próprias necessidades, mas através dessas obras de misericórdia espiritual, somos exortados a rezar pela humanidade, rezar por aqueles que nem conhecemos, rezar pela reparação e expiação dos pecados do mundo, pela conversão dos pecadores, pelo Papa e ministros ordenados que conduzem a Igreja de Deus, pelas vocações sacerdotais e leigas, pelas autoridades, pelos que sofrem e pelos que se recomendam às orações. E aí o padre ainda continua. Rezar pelos mortos, este ensinamento se apoia também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46. E aí, desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras penitenciais em favor dos defuntos. Isso a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1032. E aí a gente pode colocar aqui que, para quem é católico, a gente acredita que existem não só a terra aqui, e não só também o céu, e não só o inferno, mas também existe o purgatório. E como que funciona esse negócio do purgatório? A nossa crença é que as pessoas que conheceram Jesus, mas não se santificaram aqui na terra o suficiente ainda, não conseguiram chegar à santidade em vida, essas pessoas ainda têm a chance no purgatório, desde que elas morram conhecendo Jesus como Senhor, batizados, desde que eles busquem pelo menos um mínimo, viver de acordo com aquilo que Jesus ensina. E também tem aqueles que vivem isso, mas ainda mesmo sem conhecer Jesus ainda. Por exemplo, a gente acredita que aquelas crianças que morreram no período em que quando Jesus ainda estava para nascer, que a gente encontra lá no inicinho de alguns dos evangelhos, comenta isso, que quando a estrela apareceu, quando os reis magos foram diante do rei lá e pediram para ele orientação para saber onde que estava o rei,
né, a quem eles deveriam adorá-lo. Logo depois ele mandou matar todas as crianças. E aí várias crianças morreram, nenéns, recém-nascidos. E aí a gente acredita que essas crianças, mesmo que não tenham conhecido Jesus, mesmo que não tenham vivido o suficiente ainda para aprender sobre a Sagrada Escritura, elas conseguiram ter suas almas acolhidas no céu, serem santificadas, que a gente conhece eles como santos inocentes. E ao mesmo tempo tem aquelas pessoas, né, que se converteram pouco tempo, mas depois vieram a falecer. Essas pessoas todas vão viver essa oportunidade no purgatório de sofrer, né, o que precisa para sofrer a purificação que é necessária para conseguir alcançar a santidade e conseguir chegar ao céu. Isso acontece com as almas daqueles que falecem sem ainda conseguirem alcançar a santidade, mas que não negaram a Deus, não negaram a Jesus Cristo, não negaram a fé, não cometeram pecados mortais, absurdos, né, ao ponto de não receberem essa chance. Tem um padre, né, daqui da minha cidade que diz assim, que o purgatório é como se fosse a sala de espera para entrar no céu. Tem gente que já entra e vai direto para o céu. Isso a gente acredita quando acontece com os santos. Para a gente que é católico, acreditamos que a Virgem Maria, que São José, que Francisco de Assis, Padre Pio, alguns outros santos, eles alcançaram essa graça de entrarem direto, sem passarem por essa sala de espera que é o purgatório. Já as outras precisaram levar tempo, precisaram de nossas orações para conseguir alcançar. E ainda assim tem outras almas lá precisam de nossa oração, para que elas consigam mais rapidamente passar por esse período de purificação para alcançar os céus. Isso é a crença católica. E aí o padre ele acrescenta, né? A igreja não tem dúvida dessa realidade, por isso que desde o princípio do primeiro século reza pelo sufrágio das almas do purgatório. As almas merecem a lembrança e as orações dos seus. As orações que fazemos por elas as ajudam a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. E aí, continua, né? Ao socorrer com oração as almas do purgatório, praticamos a caridade em toda a sua extensão. Rezar pelas almas é o melhor meio de salvar a nossa, pois, como nos ensinou Santo Ambrósio, tudo o que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graças para nós, e após a morte encontramos o seu valor sem duplicado. E quando a gente fala sobre rezar pelos vivos, eu me recordo que, se eu não me engano, em primeira carta de Pedro, capítulo 5, perto do versículo 7 aproximadamente, por ali, São Pedro ele fala que nós não devemos nos preocupar, né? Devemos entregar a Deus todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós, e a gente deve não só rezar por nossos sofrimentos, mas também rezar pelos sofrimentos dos outros, porque em algum lugar do mundo existe uma pessoa que também está passando pela mesma necessidade que a gente tem passado. E a gente pode acrescentar, né, que tem pessoas que podem ter cometido o mesmo pecado que a gente cometeu, e quando a gente for pedir perdão a Deus, nós podemos também tentar pedir a Deus também a graça de misericórdia sobre aquelas pessoas que também cometeram o mesmo pecado. Assim a gente reza pelas almas dos vivos, né? A gente pode rezar por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão passando por momentos difíceis mesmo, pela dor ainda, da lembrança da perda, e tantas outras situações. E aí, eu me recordo de uma cena que aconteceu ontem comigo e minha mãe. A gente estava de ônibus, né? E a gente viu uma mulher chorando na rua. Só que a gente não tinha como descer do ônibus e falar com ela, porque a gente não estava no ponto, estava longe, o ônibus já estava andando rápido. Mas aí veio no meu coração, minha mãe falou assim, né? Olha, aquela mulher está chorando, aconteceu alguma coisa. E aí só veio no meu coração aquela seguinte frase: ô mãe, não tem como a gente descer lá para ajudar ela, não tem como ajudar ela assim. Mas a gente pode pelo menos rezar por ela, né? E aí rezamos, né? Por ela. E aí a gente pode colocar isso em todos os momentos que a gente vê, né? Pessoas que estão passando por necessidade que talvez a gente não consegue oferecer conforto, consolo, o abraço. Às vezes a gente não pode falar com elas, dar o conselho, mesmo que, pelo menos porque a gente talvez esteja distante, talvez seja uma situação onde que a gente não consiga fazer isso, a gente pode pelo menos
nessa situação, rezar por essa pessoa, entregar esse sofrimento a Deus. E entregando isso para Deus, a gente pode ter fé, acreditar que Deus ele vai cuidar dessa pessoa e vai conduzir toda a situação. Também, por exemplo, em outras situações onde que a gente não sabe o que fazer por aquela pessoa, por aquela situação que você viu, ou aquela lembrança que você teve, né? Por exemplo, às vezes você lembra de alguém que você machucou, que a gente machucou, a gente pode lembrar desse jeito, de uma pessoa que foi machucada por alguma coisa que a gente fez, e que naquela ocasião depois a gente não consegue ter contato com essa pessoa para poder pedir desculpas, pedir perdão, para poder arrumar um jeito de curar, ajudar a curar essa ferida que a gente causou. A gente pode rezar, pedir para Deus cuidar do coração dessa pessoa, curar as feridas que a gente causou no coração dessa pessoa. Assim a gente reza pelos vivos também, né? E é isso. As obras de misericórdia corporais e espirituais, elas podem nos ajudar a sermos mais perfeitos, né? E aí, vivendo elas, a gente pode construir um mundo novo e melhor e levar pessoas para Deus, né? E aí, aqui a gente encerra essa primeira etapa, que são das obras de misericórdia espirituais. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe muito todos vocês.